Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, Sr. Vítor, como está? Bom dia, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. Nós fazemos hoje a nossa reunião número 12 de 2024 e eu começava por distribuir-vos um diário de tesouraria para informação dos senhores vereadores, dando conta que à data de ontem, dia 17 de julho de 2024, havia um total de disponibilidades de 4.040.283,68 € e abria o período antes da ordem do dia, dava a palavra aos senhores vereadores para o que entenderem. Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, faz favor, tem a palavra. Ora, muito bom dia, Sra. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala, bem como os funcionários da Câmara de Apoio ao Funcionamento da União. Portanto, eu gostaria de começar por referir também, na sequência de outras referências que tenho feito, resultados obtidos, que tivemos mais uma campeã nacional em BTT, portanto a Beatriz Rodrigues, que para além de ser atleta do Águias, também é aluna do agrupamento de escolas e que ao serviço do Clube Desportivo dos Águias conseguiu o Campeonato Nacional de Cadetes Femininos, sub-17 agora, e portanto também congratular, para além de realçar os resultados positivos do Duarte Galvão, que fez segundo lugar em cross-country curto e terceiro no cross-country olímpico e, portanto, também são resultados de relevo em termos nacionais, a somar outros resultados que o Duarte também já conseguiu ao longo do seu percurso desportivo. Depois, gostaria também de questionar aqui algumas coisas. A primeira tem a ver com um incêndio que houve na zona industrial, nos taleiros do município, portanto, saber se conseguiu apurar ou não as consequências desse próprio incêndio, se foi apenas lixo acumulado ou se foi algo mais grave em relação àquilo que são os próprios equipamentos de funcionamento necessários para a atividade da autarquia. Questionar também sobre o assegurar de transportes na Fundação José Relvas, se tem sido feito pelo município ou se há aí algum problema. Portanto, sei que já houve em alturas ao contrário, portanto, mas é só para saber exatamente, portanto, já houve alturas em que o próprio município tivemos também dificuldade e, portanto, houve já essas articulações e, portanto, saber se há algum problema ou se há alguma coisa mais duradoura ou se foram situações pontuais. Também, em relação portanto, à alienação do prédio da Avenida de Berna, em consequência, houve informação de que haveria depois um novo reinvestimento desse próprio valor noutro edifício ou naquilo que fosse para manter o rendimento, portanto, saber se já houve alguma evolução ou não, ou alguma decisão em relação àquilo que será o investimento do resultado dessa alienação do prédio, portanto, deixar essa questão. Também que foi solicitada uma documentação na última reunião de Câmara sobre a venda do frigorífico, que depois também ainda não fizeram chegar. Portanto, recebi informação da Agropiarça de um pedido que tinha deixado, apesar de parece um pouco incompleto, mas isso ainda não tive a hipótese de analisar, portanto, exatamente o que é que diz respeito, porque aquilo vem no número de lotes, mas em relação a esta questão eu deixava também esta referência disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, faço minhas as palavras do vereador João Arraiolos em relação, portanto, à campeã nacional. Os parabéns novamente ao Clube Desportivo dos Águias, aos treinadores, aos pais. E gostaria também de fazer aqui um alerta. Eu
talvez aqui há um ano tenha mencionado aí alguns sinais que estavam tombados e que não estavam nas melhores condições. A senhora Presidente até disse que tinham encomendado vários sinais. Entretanto, eu verifiquei que existem alguns que continuam quer tombados, quer danificados. Se por acaso passaram ou se ainda não fizeram essa substituição. E já agora, dar um alerta, não é o caso aqui dos sinais estarem danificados, porque penso que a placa até será nova, mas na rua Marechal Gomes da Costa, aquela por trás do cemitério, no final da rua, quer o sinal de stop, quer a placa com o nome da rua estão tombados. Eu penso que terá sido uma máquina, pensei eu, uma máquina grande que terá passado ali, porque é de um lado e do outro. Queria também perguntar, também foi outra pergunta que eu também fiz numa reunião que a senhora Presidente não esteve, em relação a uma notícia que saiu num jornal local e comentários nas redes sociais sobre uma alegada tentativa de condicionamento da atividade sindical por parte de um elemento do Gabinete de Apoio à Presidência e também uma alegada tentativa de agressão. Na altura, penso que foi o Sr. Vereador, me respondeu que estava um procedimento aberto. Eu gostaria de saber, em relação a esse procedimento, em que fase é que está. E é só isso. Muito obrigada, senhores vereadores. Então, eu vou tentar aqui responder às vossas questões, não sem antes me associar à intervenção relativa à congratulação do Clube Desportivo Os Águias e mais propriamente dos atletas que vestem a sua camisola no desempenho que tiveram, sobretudo no cross e nas outras modalidades relacionadas com as bicicletas nos últimos tempos, mais uma campeã nacional, mais resultados de um conjunto de outros desportistas que são verdadeiramente assinaláveis e deixo associar mais vossas palavras, naturalmente, e deixar aqui os parabéns a todos quantos de alguma maneira, e normalmente são muitos, quantos de alguma maneira contribuem para que estes resultados sejam possíveis, aos atletas, naturalmente, à Beatriz, ao Duarte e também às suas famílias, aos seus treinadores, a quem nestas provas dá apoio logístico em todas as vertentes e naturalmente às suas famílias que os acompanham e que também lhes dão esse apoio e que acabam por ser todos eles campeões com eles. Relativamente às questões que estão colocadas, relativamente ao incêndio na zona industrial, eu já vou passar a palavra ao Sr. Vereador e ele dará os esclarecimentos do que se passou. Relativamente ao transporte concedido pela Câmara à Fundação José Relvas, estamos a falar de uma situação pontual. A Fundação José Relvas está sem motorista para os seus carros e solicitou-nos a possibilidade de fazermos deslocar para a colónia balnear os seus... Sim, há duas situações, há uma da colónia balnear e há uma de transporte das crianças. E portanto, nós acedemos a fazer esse transporte, sendo que o motivo é exatamente este, ou seja, é falta de motorista para conduzir os carros da Fundação. Relativamente à alienação do prédio da Avenida de Berna, eu esta semana ainda estive em contacto com a Fundação está a desenvolver com os construtores de 2 prédios um conjunto de demarches no sentido de fazer os contratos de promessa de aquisição de apartamentos
Nós estamos a aguardar que essa proposta dos contratos de promessa seja presente para podermos trazer também, a título de informação aos senhores vereadores, uma vez que o que está em cima da mesa é a aquisição de vários apartamentos. Estamos a falar de, eu julgo que são 11 apartamentos, e que neste momento estão em fase de preparação da documentação para assinar os contratos de promessa, uma vez que há uma parte dos apartamentos que estão praticamente prontos, há outros que estão em construção. E, portanto, que só ficarão prontos no prazo de alguns meses e vai-se fazer o contrato de promessa. De qualquer modo, é em Santarém e em Almeirim. 6 em Santarém e 5 em Almeirim. Entretanto, nós fizemos daqui da nossa parte, deixamos os montantes que estão previstos pagar a título de sinal livres para que os contratos possam ser assinados com a maior brevidade possível, e fizemos uma aplicação relativamente ao remanescente, de modo a que os juros não são grande coisa, mas são alguma coisa, e portanto o resto do dinheiro que só há de ser pago depois na data da escritura, nós fizemos uma aplicação financeira. Relativamente à documentação sobre o frigorífico, o Sr. Vereador tem razão, já solicitou, não sei por que razão é que não foi entregue, mas vamos perceber. E dava então a palavra ao Sr. Vereador para esclarecer a questão do incêndio na zona industrial nos estaleiros do município. Sr. Vereador, se faz favor. Bom dia, Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Sr. Vereador, público. Relativamente ao incêndio na zona industrial, decorreu na zona onde são depositados os monos que são recolhidos semanalmente na casa das pessoas. Nessa manhã tinha estado lá um caminhão que nos faz o transporte do nosso estaleiro para a Raposa, a carregar algumas coisas daquelas. À hora do almoço surgiu o incêndio. A única coisa que apareceu lá foi uma barrica daquelas azuis de 50 litros que tinha cinzas. Não se sabe se é essa a origem. O Dr. Fábio anda a fazer tentar perceber, mas possivelmente alguma coisa, pelo que aparenta, que tinha combustão no meio daquelas coisas que se recolhem em casa das pessoas. Disse. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Vereador. De qualquer maneira, o Serviço de Proteção Civil, e que tem a segurança, tem feito algumas diligências no sentido de procurar apurar para perceber o que se passou efetivamente. Senhora Vereadora, relativamente aos alertas que deixa, nós vamos verificar. Nós já recebemos uma boa parte dos sinais que comprámos, que adquirimos para substituir e para colocar em sítios onde não estavam. Eles não estão todos colocados ainda. Nós tivemos aqui alguma dificuldade em ter pessoal para fazer esta substituição, mas estão já elencados os trabalhos e estão calendarizados os trabalhos para a colocação daqueles que nós já tínhamos identificado todos. Depois, ao longo dos tempos, e à medida que o tempo passa, ou há acidentes, ou há faltas de cuidado, ou há outras situações que vão aparecendo também, outras situações. De qualquer modo, também dar nota que vamos verificar esta situação na Rua Marechal Gomes da Costa, uma vez que, como disse bem, as placas de toponímia nós colocámos mais de 70 placas de toponímia, são todas novas e, portanto, visam exatamente que as ruas estejam todas devidamente identificadas. É no final. E nós vamos verificar o que se passou. Relativamente à sua última questão, na sequência eu recebi aqui uma carta do sindicato, do STAL, que veio na sequência de um comunicado que o próprio sindicato fez. Não tive ainda a oportunidade de falar com os membros do sindicato, mas tenho a intenção de o fazer, considerando que aquele comunicado enferma de um conjunto de vícios, do meu ponto de vista,
que partem de um pressuposto que depois, na realidade, e com as pessoas, os funcionários que estiveram envolvidos, se verificou que o sindicato tinha a obrigação de conhecer e, portanto, não faz aquilo que coloca no comunicado, não corresponde efetivamente à verdade, no que toca à alegada tentativa de condicionamento da atividade sindical. Depois desta nota, desta situação, eu dei indicação para se abrir um inquérito, que é um inquérito disciplinar, de natureza disciplinar, no sentido de passarmos a ouvir as pessoas envolvidas e percebermos se há ou não há, relativamente à tentativa de condicionamento da atividade sindical, ficou mais ou menos claro numa audiência prévia que fizemos com os funcionários envolvidos, ficou mais ou menos claro que isto não se verificou nunca, mas de qualquer forma o pedido de instauração do inquérito visa as duas situações, para que ambas possam ficar devidamente esclarecidas, quer a da tentativa de condicionamento da atividade sindical, quer a da alegada tentativa de agressão ou qualquer coisa deste género. A indicação é dada ao gabinete jurídico, é indicada a jurista para fazer a fase instrutória e, portanto, é nessa fase que se encontra e é na fase instrutória. Não sei neste momento se já foram ouvidas as pessoas ou não. De qualquer maneira, é o procedimento normal que sempre fazemos e penso que estará em curso. Queria só agora, depois das intervenções dos senhores vereadores, dar aqui nota de duas coisas que acho que são importantes de algum modo. Em primeiro lugar, dizer que nós, na sequência da criação da nossa reserva natural do Paúl, temos feito algum trabalho de pesquisa para percebermos o que existe de congénero, quer no país, quer no estrangeiro, que possa ajudar-nos a preparar uma candidatura a um projeto LIFE. As candidaturas aos projetos LIFE são candidaturas a financiamentos diretos da União Europeia. Nós estamos a falar num potencial de candidatura de um projeto que pode ir estabelecer um financiamento que pode ir até aos 4 milhões de euros. Mas precisamos dada também a nossa dimensão, precisamos de perceber um bocadinho o que é que já funciona nestas reservas e como funciona. E, portanto, nós já tivemos aqui algumas visitas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e estamos neste momento a elaborar vários documentos que visam exatamente, para além das candidaturas ao Interreg que estamos a preparar, e, portanto, que são candidaturas de valor mais pequeno, tal qual como esta que temos em curso ainda, que é o RIUET. Estamos a preparar mais uma candidatura, estamos a preparar uma outra que é em conjunto com todos os municípios da CIM, no sentido de fazermos um estudo relativamente às questões hídricas e da seca e deste impacto das alterações climáticas agora relativamente à água. E estamos a elaborar o protocolo a firmar com a Associação de Amigos da Natureza no sentido de começarmos a agilizar quer as visitas guiadas, quer um conjunto de outras atividades que estão contidas, digamos assim, no objeto da própria associação. E, portanto, dar nota que nós estamos numa fase final destes trabalhos e, portanto, penso que na próxima reunião de Câmara já conseguimos trazer alguma coisa mais concreta, designadamente relativamente ao protocolo que visamos estabelecer com a Associação de Amigos da Natureza. Depois, dar aqui nota que nós finalizamos todo o processo de contratação da obra do futuro Centro de Saúde, já submetemos toda a documentação ao Tribunal de Contas. Recebemos esta semana um pedido de esclarecimentos adicional, que normalmente sempre vem, e estamos aliás, que vem normalmente sempre com as mesmas questões, estamos a elaborar a resposta no sentido de, o mais rapidamente possível, podermos responder às questões que são colocadas, sendo que a nossa perspectiva é que, com os prazos que o Tribunal de Contas eventualmente terá,
nós contamos que durante o próximo mês de agosto tínhamos condições para adjudicar a obra e, portanto, vamos torcer para que tudo esteja bem. De qualquer modo, só para vos dar a nota de que o procedimento tem vindo a andar e já está, relativamente a esta situação, está neste ponto. Assim sendo, eu terminava o período antes da ordem do dia e começávamos a nossa ordem do dia de hoje. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 20 de junho de 24, que vem para deliberação. Não sei se algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção. Senhora Vereadora, costuma ter umas propostas de correção. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Página 4, eu só tenho um S a mais, aqui no último parágrafo, Sr. Presidente, uma palavra, quadro é desenvolvidos. Portanto, este acordo quadro é desenvolvido. Exatamente. Ainda aqui na página 3, eu apontei e ouvi que o frigorífico tinha sido vendido pelo valor de 250 euros e aqui está 500 euros. Está mal, é 250. Mas eu iria jurar que foi 500. Não. Não, a avaliação que nós temos... A avaliação... Eu tenho a noção de... A avaliação foi 250. É assim... Mas isto pode ser esclarecido. Não, era, mas o que tinha sido atribuído foi 250, foi 500. Isso é só ver o... Sim, é ver o... Sim, mas isso nós vamos corrigir. Tenho quase a certeza que não foi 500. Eu ouvi e apontei. Por acaso até fui lá ver, porque eu faço sempre aqui os meus apontamentos. Sim. E pronto, era verificar e efetivamente se foi 250 ou se foi 500. Quase certeza, mas pronto. Depois, página 5, logo no início, irá contratar o fornecimento de falta de energia. Acho que não é mais nada. Não é mais nada. Eu tenho visto. Muito bem. Então, assim sendo, com as propostas de correção da senhora vereadora e com o compromisso de verificar a audição e já agora verificar os documentos relativos à alienação, que são, para perceber se eles estão, porque pode ter sido um lapso meu, pode ter sido erro meu, mas quase certeza que não. De qualquer forma, verificar para depois pôr o valor correto. Eu punha assim a ata à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal de Toponímia e Enumeração da Polícia do Concelho de Alpiarça, que vem também para deliberação. Senhores vereadores, não sei se querem fazer alguma intervenção. Senhor vereador, se faz favor. Só muito rápido. Portanto, este ponto já veio à Câmara e, basicamente, portanto, trata-se do processo de consulta pública e que nós já nos pronunciamos. Portanto, iremos manter o voto a favor. Eu depois não fui ver, e como isto já foi há muito tempo, confesso que agora também não verifiquei, mas isto tinha o parecer da Junta de Freguesia. Eu acho que sim. Eu penso que tem mesmo que ter, pelo menos faz parte das competências da Junta dar parecer sobre este tipo de regulamento. Eu penso que tinha, na altura... Senhor vereador, eu julgo que tinha, aliás, que ele depois vai para a consulta pública e volta agora novamente a... Só que eu agora não fui verificar. Como já foi há muito tempo, também não me lembro se na altura fiz esta observação. Mas posso verificar. Eu julgo que tem. Assembleia também. Sim, eu julgo que tem. Sim. Só de setembro. Mesmo para... Sim. Há de ir à Assembleia só em setembro. Sim, portanto, se houver aqui alguma falha, pode-se ver, exatamente. Mas eu também tenho ideia que eu tenho ideia que na altura verifiquei que tinha. Muito bem. Então, assim sendo, este regulamento, a versão final do Regulamento Municipal de Toponímia e Enumeração de Polícia do Concelho de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém,
está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é com participação ao CRIAL para referente à colónia balnear de 2024. Eu dava a palavra à Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Obrigada, bom dia a todos. Relativamente ao ponto 3 da proposta de comparticipação do CRIAL, vem de acordo com as propostas já nos últimos anos, ou seja, o CRIAL voltou este ano a pedir o apoio. O CRIAL é o Centro de Reabilitação e de Integração de Almeirim, que através de um ofício registado pediu uma colaboração referente à colónia balnear do ano 2024. Este pedido diz respeito à colaboração no valor de 50% a 3 utentes beneficiários que são do Concelho de Alpiarça. Sendo assim, o que se propõe é que, de acordo com anteriormente já descrito, que a Câmara Municipal delibera aprovar a atribuição de um subsídio à instituição CRIAL, no montante de 842 euros, que corresponde a 50% do encargo com a atividade Colónia Balnear 2024, correspondente aos 3 utentes residentes no Concelho de Alpiarça. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, este apoio aos utentes do CRIAL, que são do Concelho de Alpiarça, é um apoio que já vem sendo dado ao longo dos anos e, portanto, o ponto está devidamente enquadrado, quer com o pedido do próprio CRIAL, quer com o cabimento e a justificação, não nos cita qualquer dúvida. E, naturalmente, que iremos estar a favor, portanto, desta proposta. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, eu ponho a proposta à votação relativamente à atribuição de comparticipação ao CRIAL relativa à Colónia Balnear 2024 no que se refere aos utentes do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a atribuição de isenções a coletividades e associações relativa à 42ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, a Alpiagra, que vem... Muito bem, de uma das associações. Eu faço parte agora da direção da Ação dos Amigos da Natureza. Muito portanto, bem. nem que seja por um cêntimo. Muito bem. Mas já sabemos que somos presos. Exatamente, não vale a pena. Não vale a pena. Não posso participar. Muito bem. É mais um taxa. Exatamente. Muito bem. Então... nos municípios mais pequenos é difícil as pessoas não pertencerem ou não fazerem parte de algumas associações e portanto, é perfeitamente normal. Então, só fazer uma pequena nota relativamente à lista de pedidos de isenção. E esta é a lista relativamente à qual se propõe que se aprovem estas isenções. Associação de Amigos da Natureza de Alpiarça, no pavilhão empresarial, no montante de 153,75 €. O Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alpiarça, Albandeio, 184,5 € no artesanato. A Igreja Fabriqueira de Santo Eustáquio, 92,25 € no artesanato. O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, 184,50 € no artesanato. A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça, Arpica, 738 € na restauração. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, 738 € na restauração. Agrupamento 1301, Corpo Nacional de Escutas de Alpiarça, 307,5 € na doçaria. Clube Desportivo Os Águias, 738 € na restauração. Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Albandeio, 307,50 € na doçaria. Clube Desportivo Os Águias, 307,50 € no exterior. E Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, 153,75 € no pavilhão empresarial. Não sei se há alguma questão, senhores vereadores. Então eu punha este grupo de isenções relativamente à participação na Alpiagra 2024, no que toca às associações do Concelho que solicitaram a isenção. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Podemos chamar os senhores vereadores. Se faz favor, Raquel, que já podem voltar. Informo os senhores vereadores que foram aprovados por unanimidade. Muito bem. Então, agora passamos ao ponto 5, que é a proposta de ratificação do despacho de aprovação de cobrança diária de boxe na Reserva Natural do Cavalo de Sorraia. Eu dava também a palavra à senhora vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Obrigada. Considerando que teve prevista a realização do evento da Sorraia Fest nos dias 12, 13 e 14 e que no âmbito desta programação foi necessário implementar um aluguer diário do boxe de cavalo extra, ou seja, se calhar faltava aqui mencionar extra aquilo que está previsto, ou seja, nós até já temos este valor previsto em tabela, tanto nas tarifas antigas como nas novas, no entanto estamos a falar de uma situação extra, daí vir a reunião de Câmara. E então era necessário o aluguer diário de boxe para cavalos da reserva do Cavalo de Sorraia, em que se propôs cobrar o valor de 60 euros. Face todos estes considerandos, propõe-se que se delibere ratificar o despacho datado de 8 de julho de aprovação da proposta de cobrança diária de boxe na reserva de Cavalo do Sorraia no valor de 60 euros. Sim. Já agora só esclarecer relativamente à nova tabela de tarifas e preços, todo o procedimento referente à consulta pública e portanto, a todas as demais documentais que são necessários estão concluídas e, portanto, nós estamos apenas a verificar o ponto a correção de toda a tabela para a publicação em Diário da República. É assim, faz favor, Sra. Vereadora. Relativamente a esse assunto, estamos mesmo, é isso como a Sra. Presidente já disse, estamos só mesmo a aguardar a publicação em Diário da República. Uma nota extra, caso essa publicação seja possível ainda durante esta semana, está previsto o encerramento dos nossos serviços do Balcão Único dia quinta e sexta-feira da próxima semana, para que a tabela tenha início, ou seja, na outra segunda-feira. Pronto, é só isso. Só ainda não saiu essa informação porque estamos mesmo a aguardar a publicação em Diário da República. Muito bem, porque depois é preciso fazer a conciliação de todos dos nossos documentos, das nossas normas internas, de modo a aplicar a nova... Quinta, sexta e depois, se for preciso alguma coisa, sábado. Muito bem. Então, relativamente a este assunto, não sei se algum dos senhores vereadores quer fazer algum momento. Faz favor, senhor vereador. Portanto, na proposta que é apresentada, refere que se apresenta em anexo uma proposta de aluguer. Mas este só tem... Só que isto neste momento eu levantei essa questão precisamente nos serviços e disseram-me que não era necessário. Eu também achei estranho porque fiz precisamente essa questão. Disseram que a informação não tinha... Se a proposta faz referência ao anexo, depois não aparece. Pois, eu também fiz precisamente essa... Sim, ou seja... Eu disse assim, mas podiam mandar a informação. Não é necessário. Claro, mas faz referência ao anexo, ele não está cá. Claro. Não é necessário. Portanto, mas a claro. Mas iremos abster, tendo em conta que, com certeza, que conseguem determinar o valor consoante os elementos que têm à disposição para chegar a este valor, que não é o nosso caso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o documento à votação, proposta de ratificação de despacho de aprovação de cobrança diária de boxe na Reserva Natural do Cavalo de Sorraia, que vem para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é a segunda alteração por adaptação do PDM da Alpiarça relativamente ao plano de gestão de instrumentos, ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e que vem por integração do plano de... peço desculpa que a gente tem... falha-me sempre aqui a questão do nome.
é o Plano de Gestão de Riscos de Inundações, o PGRI, exatamente, pronto, agora com mais propriedade. Esta proposta vem na sequência da resolução do Conselho de Ministros que determinou, que aprovou neste caso o Plano de Gestão de Riscos de Inundações para a região hidrográfica do Tejo e das Ribeiras do Oeste. Nós tínhamos, os municípios desta região tinham um prazo determinado também por lei para integrar este plano de gestão de riscos de inundações. Devo dizer que este plano não tem sido pacífico na grande maioria dos municípios, uma vez que a maior parte de nós considera que ele é extremamente conservador relativamente às condicionantes que coloca aos territórios. Estamos a falar de um plano de gestão de riscos de inundações que tem como referência as últimas inundações que foram as maiores que ocorreram há cerca de 100 anos e, portanto, estamos a falar de um ciclo muito longo que determina que em boa parte dos territórios haja condicionantes cada vez maiores ao desenvolvimento dos mesmos, uma vez que, por referência a essas inundações, há uma parte substancial que ficaria submersa caso elas viessem a verificar com a mesma dimensão que se colocaram nessa altura. E, portanto, há aqui algumas dúvidas e algumas reticências relativamente àquilo que é preconizado pela CCDR. De qualquer modo, a obrigatoriedade para fazermos este procedimento e alterarmos por adaptação o PDM do Conselho no sentido de integrar as regras deste novo plano de gestão de riscos de inundações para cumprirmos as determinações que estão e os prazos, havia que o fazer dentro dos 60 dias úteis contados a partir da entrada em vigor da resolução, e é com esse objetivo que nós desenvolvemos todos os procedimentos e que se propõe que se aprove a segunda declaração de alteração por adaptação do PDM da Alpiarça, que se remeta a declaração para conhecimento à Assembleia Municipal e à CCDR e a publicação da declaração em Diário da República, conforme consta das determinações legais. Não sei se os senhores vereadores têm alguma questão, eu estou disponível para responder. Sim, senhor vereador, faz favor. Portanto, esta alteração irá com certeza, portanto, demorar aqui ainda mais aquilo que é todo este processo de conclusão da revisão do PDM de Alpiarça. Nós, naturalmente, que estaremos sempre do lado da solução e de que todo o processo evolua no sentido da sua aprovação o mais rápido possível, e consideramos também que o seu enquadramento está minimamente explícito em relação àquilo que nós estamos aqui a tratar, e eu gostaria também de fazer alguma referência a toda esta legislação que vem chovendo para os municípios em termos daquilo que são instrumentos fundamentais para o seu desenvolvimento, e que, com certeza, pressionado por algumas situações esporádicas que existem de inundações em grandes centros urbanos, como tem acontecido em Lisboa com grande recorrência, mas depois também, quer na Ilha da Madeira ou dos Açores, em situações muito específicas de convergência de caudal, em situações de precipitação muito grande, casos que não existem na nossa zona, que com certeza estamos habituados a lidar com água e com inundações há séculos a esta parte, e com certeza que numa situação de lesíria como é a nossa, não se aplica muitos dos constrangimentos que se deveriam aplicar em determinadas zonas e que não se aplicaram, e depois daí os desastres acontecerem. E portanto isto, quando se faz tábua rasa daquilo que são os condicionantes e depois se aplica a todas as regiões de forma igual, portanto torna-se demasiado injusto para aqueles onde esse risco não existe.
e daí que, tendo em conta daquilo que foi a minha argumentação, iremos votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Aproveitar para subscrever as suas palavras, até porque é sempre estranho quando nos sítios onde normalmente estas intempéries acontecem é possível construir quase em todo lado. Claro. E, portanto, se nós formos a Lisboa, é possível construir quase em cima do Tejo. E fazem-se hoje, não é o que se passou antigamente, é o que se faz hoje. Curiosamente, quando nós vamos subindo um bocadinho e chegamos ao território do Ribatejo e da Lesíria, temos condicionantes com base em coisas que aconteceram há 100 anos e com ciclos que não se vieram a repetir durante este tempo todo. Aliás, porque as nossas inundações tinham até um aspecto relativamente positivo, porque vinham renovar as terras, vinham limpá-las, vinham de alguma maneira prepará-las para nova produção. E o que nós hoje vivemos é, sobretudo, um constrangimento enorme com a seca, muito mais do que propriamente com as inundações. Mas, enfim, esta é a realidade que temos. Queria só esclarecer o seguinte. Relativamente às consequências desta integração, ou desta alteração nos trabalhos de revisão do PDM, elas não se verificam, ou seja, esta alteração é feita por adaptação e, portanto, é um processo autónomo, digamos assim, de integração do plano. Mas, de qualquer modo, dar-vos nota que nós hoje, está a decorrer hoje uma reunião com a Aresta, que é a empresa que nos dá apoio relativamente à revisão do PDM, que está a preparar as respostas aos vários pareceres que resultaram da conferência que tivemos nós contamos que esta resposta possa ser dada com a maior urgência possível. Hoje, como vos digo, hoje a reunião está a decorrer, no sentido de ela ser preparada de modo a que se possa fazer chegar as correções relativamente às questões mais técnicas e mais jurídicas que foram levantadas e que se possa avançar relativamente à colocação da proposta de plano de PDM em consulta pública e depois verificarmos se durante esse período há ou não alguma proposta de alteração para conseguirmos fechar o mais rapidamente possível este processo, que aliás, como sabem, traz sempre constrangimentos muito sérios relativamente a um conjunto de coisas, diria eu, sobretudo a investimento em áreas que não estão neste momento consideradas como estando dentro do PDM e aptas a poderem ser alvo de investimento. Paralelamente, nós estamos a desenvolver o trabalho aliás, que já trouxemos aqui, de estabelecimento de normas provisórias e agora de alteração do uso agrícola do solo e de alteração às áreas de REN para viabilizar o investimento que temos previsto na zona industrial, quer por parte da Suprema, quer por parte da Quinta da Lagoalva. E esse processo está também a decorrer paralelamente, digamos assim, não é uma situação que acompanhe o PDM, apesar de isto que estamos a fazer agora relativamente à zona industrial ter já tradução na proposta de plano que nós apresentamos e, portanto, estamos a falar de um período de transição apenas para permitir estes investimentos. Muito bem, então, com estes esclarecimentos eu iria pôr à votação esta proposta. A proposta de... Desculpa, aqui... A proposta da segunda alteração por adaptação do PDM da Alpiarça para a integração do plano de gestão de inundações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois há que enviar para a Assembleia Municipal para conhecimento e enviar para a CCDR. O ponto 7 é a proposta de ratificação da assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre o município de Alpiarça e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça, naturalmente, que vem para ratificação. Deixa-me só, se eu consigo ver o que é que eu fiz aqui.
que é o ponto 7. A proposta de ratificação vem aqui junta e vem o protocolo também que foi celebrado entre o município e a Associação Cultural e Desportiva. Não tem alteração substancial relativamente aos vários protocolos que ao longo do tempo têm vindo a ser assinados com esta associação. Estabelece os montantes das refeições a atribuir no âmbito das diretivas operacionais nacionais do DIOPS e do DECIR, onde os nossos bombeiros participam e se integram, vem colocar uma nova data de vigência, uma vez que os protocolos anteriores estavam já ultrapassados em termos de prazo. Portanto, são substancialmente estas as alterações que estão propostas, mas de qualquer modo o protocolo está também nas pastas dos senhores vereadores. Se houver alguma questão, alguma dúvida, também estarei disponível para responder. Senhores vereadores, não há intervenção nenhuma. Então, assim sendo, eu colocava também este último ponto à votação, proposta para ratificação, este é um ponto que vem para ratificação, da assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre o município de Alpiarça e a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Há público na sala. O Sr. Vítor, não sei se quer fazer alguma intervenção. Dois pontos. 2 pontos, muito bem. Então, tem a palavra, Sr. Vítor, se faz favor. Sr. Presidente, é sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que 70%, já estou a pôr um valor alto, da nossa população não conseguirá ir lá e mexer nos botões. A minha pergunta é os outros 30, não é? Os outros 30, porque eu posso me incluir nesses 30, não é? E é o seguinte, porque à cabeça, o senhor funcionário que lá está diz-nos logo que só está ali para pagar e para receber, tá. Algum problema indica logo para Almeirim ou para Santarém. Esse é o ponto. A segunda coisa é os acessos. Eu acho que uma pessoa de cadeira de rodas Sr. Vítor, pera lá, os acessos à Caixa. À Caixa. Okay. Uma pessoa de cadeira de rodas sozinho não consegue escalar aquela rampa. Ainda não vi, mas eu acho que não. E a outra coisa é a porta de entrada. A porta de entrada não deve estar a abrir para dentro. Se houver lá uma explosão, seja do que for, aquelas máquinas podem produzir um dia uma explosão, ou um fogo. Se tiver lá uma multidão dentro, pronto, esta é uma chamada de atenção. E é as caixas, o abrigo, quer dizer, no outro lado tínhamos 2 caixas com abrigo. Hoje temos uma caixa lá dentro e outra cá fora, ao sol e à chuva. Acho que Alpiarça merece mais aos nossos municípios. A outra coisa não, relacionado com isso, está-me a passar agora. A segunda coisa é a vala. A senhora Presidente, quando era vereadora, surgia aos municípios de então que arranjasse uma equipa de fiscalização, manutenção da vala. O que quer dizer com isto é que a vala agora foi limpa aquele bocado. Foi limpa não, os limos foram arrancados, foram ajudados a arrancar e foram de água abaixo até ao açude. E depois galgaram eles próprios, onde ficaram lá estacionados. Não sei se ainda lá estão. Ficaram lá estacionados ali. E além disso, a vala até ao, como é que se chama? Ao Casal Branco, já está quase tudo tapado. E do açude para baixo, aqui da Ponta Alpiarça, também não mexeram na vala. Está um bocado limpo, está um bocado no meio limpo e está outro bocado lá em baixo. Era isto. Pelo menos o que me preocupa mais é a Caixa, não é? Porque os municípios merecem mais. Muito bem. Ó, Sr. Vítor, então vou tentar
Em primeiro lugar, agradecer a sua intervenção e as suas preocupações e também a sua impressão relativamente àquilo que se está a passar. Relativamente à Caixa, esclarecer o seguinte. Eu não tenho conhecimento que tenha entrado da parte da Caixa na Câmara nenhum projeto ou nenhuma proposta de alteração, uma vez que não houve alteração substancial do espaço. Pronto, são as tais chamadas obras de escassa relevância, normalmente não dão lugar à entrada de nenhum projeto para ser autorizado pela Câmara. De qualquer modo, eu também acho que relativamente às questões de segurança, elas têm que ser cumpridas, seja o município a verificar, seja qualquer outro tipo de entidade. E vou colocar essas questões à Caixa relativamente à questão do acesso, para se perceber se efetivamente é possível ou não, ou é viável que alguém numa cadeira de rodas consiga aceder lá acima, relativamente ao abrigo da Caixa cá fora e relativamente à questão da abertura da porta ou das questões de segurança relativamente ao funcionamento deste tipo de agências. Porque, como digo, se tivesse entrado algum projeto, a Câmara depois é obrigada a ir lá, fazer vistoria e perceber se está tudo em ordem. Como são as tais obras de escassa relevância, que eu tenha conhecimento, não entrou nada e, portanto, se não entrou, nós temos que levantar nós a questão, ao invés de serem eles a pedir essa vistoria ou essa opinião, digamos assim, da Câmara. O que é que eu lhe queria dizer? Eu, das várias reuniões que tive com a Caixa, tive sempre a preocupação, aliás, que eu julgo que é uma preocupação que partilhamos todos, de lhes transmitir, e as pessoas que são responsáveis pela Caixa, aqui quer no nosso concelho, quer aqui na região, conhecem a região, não são pessoas que estão aqui há meia dúzia de dias, conhecem a região, sabem quais é que são os constrangimentos, sabem que tipo de população é que nós temos, as fragilidades das pessoas, a dificuldade, e, portanto, a Caixa sabe perfeitamente e conhece perfeitamente a nossa realidade. Aquilo que sempre me foi transmitido foi que havia uma preocupação, por um lado, que se iria integrar alguns serviços que até agora tinham deixado de existir. Portanto, que havia algumas coisas que até agora não era possível fazer ao balcão da Caixa em Alpiarça, que passavam a ser. Não me disseram que iam colocar a tesouraria, do mesmo modo. O que me informaram foi que não tinham indicações para ter tesourarias nestas delegações da Caixa, onde só tinham um funcionário. Não me disseram que iam aumentar o número de funcionários, apesar de eu própria ter referido que era importante, havendo alguém que está mais direcionado para aquelas tarefas mais tecnológicas, digamos assim, que era importante que estivesse alguém, pelo menos numa primeira fase, para ajudar as pessoas, aquelas que não conseguiam vir à Caixa, vir cá fora com elas, tentar-lhes explicar, uma vez que não havia alternativa, foi o que me foi comunicado. Todo o plano de reorganização da Caixa funcionou a nível nacional. Por mais insistência que nós tínhamos feito ao longo do tempo, e eu reconheço que essas insistências já vinham a ser feitas do passado, portanto, nós não começámos agora a reclamar com a Caixa que queríamos que os serviços fossem melhores e que tivesse uma abrangência maior. Eu tenho a noção que essa questão já se colocava há bastante tempo. Mas, de todo o modo, assim como não teve solução há uns anos a esta parte, eu confesso que, da nossa parte, foi manifestamente impossível convencer a administração da Caixa a fazer mais do que aquilo que fez. Aquilo que nos deram reporte foi que as máquinas que colocariam são máquinas modernas, de última geração, que fizeram um investimento substancial para as colocar ali, que iriam iam mudar o funcionário e que iriam escolher uma pessoa com um perfil um bocadinho diferente, dado que faziam uma avaliação do perfil da pessoa que estava pouco adaptada à nossa realidade e, portanto, que iriam indicar outra pessoa e que, numa primeira fase, iriam dar apoio às pessoas
para conseguirem resolver as suas situações, quer ao balcão, quer nas máquinas. Isto foi o que nos foi transmitido, não obstante a nossa insistência sempre relativamente à necessidade de se olhar para as pessoas que não tinham condições e que não têm condições para fazer determinado tipo de coisas. A Caixa é uma entidade bancária que funciona no mercado aberto e funciona em concorrência com os outros bancos. Nós sabemos que é um banco público e nós gostávamos que a Caixa tivesse uma atitude diferente, uma vez que é um banco público, e, portanto, nós gostávamos que tivesse uma atitude para com as populações em que o lucro ou a grande funcionalidade do próprio banco não fosse o primeiro objetivo, e o objetivo fosse, de facto, prestar um serviço à população que resolvesse os problemas das pessoas. O problema é que a Caixa está incluído no mercado aberto, no mercado bancário, concorre com os outros bancos nas mesmas condições, e isto significa que eles acabam por ter esta, digamos que esta justificação de que não podem, não conseguem, nós se calhar faremos outra avaliação. Esta é a avaliação deles e os municípios não têm neste momento, nós inclusivamente com o último governo, o município de Alpiarça chegou a ter conversações no sentido de perceber se o governo tinha ou não condições de ter uma postura diferente de exigência para com a Caixa, de forma a que os serviços pudessem ser mais próximos das pessoas. Entretanto, as eleições vieram, o governo caiu e eu confesso que com este governo ainda não tive essa conversa. De qualquer forma, não é uma coisa que esteja arredada, até porque o processo está em curso e, portanto, é uma preocupação que nós continuamos a ter, e não é só o município de Alpiarça, são muitos municípios por esse país que sendo mais pequenos, têm este tipo de constrangimento. De qualquer modo, relativamente ao funcionamento da Caixa, eu não sei se o município tem capacidade de condicionar o que quer que seja, mas relativamente a estas questões que coloca, eu vou fazê-las chegar à administração da Caixa e como perguntas, como solicitações de informação para perceber se nós eventualmente teremos ou não que operacionalizar uma vistoria e perceber se elas estão em condições ou não. Relativamente à vala, dizer-lhe o seguinte, Sr. Vítor, nós fizemos uma candidatura e nós fizemos a limpeza da vala em cerca de 80% do seu percurso. A vala tem pouco mais que 7 km de comprimento dentro do concelho de Alpiarça e nós limpámos qualquer coisa como 5 km. Na sequência da limpeza, o que fizemos foi fazer um contrato de prestação de serviços para colocar na altura uma pessoa, agora estão 2 pessoas, a fazer a manutenção da limpeza. Nós temos consciência que a limpeza que fazemos não tem a capacidade que tem uma limpeza feita com uma giratória ou com uma máquina, com uma retroescavadora ou com uma máquina específica para ir retirando aquelas infestantes. E temos outro problema. O problema ajusante não é muito grave, porque o facto da Câmara de Almeirim não fazer a limpeza não nos afeta muito, mas o facto da Câmara da Chamusca não fazer afeta. E, portanto, nós temos, no limite do concelho, uma rede de contenção, porque, como sabe, aquelas plantas vêm pela superfície e, portanto, aquilo tem uma força enorme. Nós temos uma rede de contenção que funciona para aquelas que já estão crescidas e que ficam ali retidas na rede, mas não funciona para as sementes, por exemplo. E as sementes passam e vêm por aí fora. E depois, consoante as condições do tempo, se fizer calor, e nós tivemos chuvas, umidade, mexe-se as águas, faz calor, aquilo é uma coisa, como o próprio nome indica, é uma infestante. Pronto. Nós não temos condições, nem tínhamos há uns anos atrás, nós não temos condições para adquirir equipamento próprio específico para fazer aquela manutenção de forma mais profunda e com os nossos meios, com as pessoas que lá estão, que vão retirando aquilo que vai aparecendo, digamos assim, numa área que não é a extensão toda da limpeza. E com alguns dos nossos meios, com as nossas máquinas, nós vamos conseguindo que
pelo menos uma área substancial que foi limpa, continue limpa. E é esse o nosso propósito. De qualquer modo, milagres de certeza que não conseguimos fazer, mas estamos a fazer outra coisa que de alguma maneira também nos pode trazer aqui alguma proposta de solução. Há uma equipa de investigação na Universidade de Coimbra, de 2 biólogas, que estão a trabalhar exclusivamente nesta questão de conter as infestantes nos cursos de água. Nós tivemos um primeiro contacto e a nossa intenção é perceber com elas se aquilo que elas nos podem informar, se nós seguirmos esse caminho, se temos maior probabilidade de conseguir conter aquelas infestantes. Até porque nós temos planos para a vala, nós queremos colocar ali uma pista de pesca, queremos mantê-la limpa porque queremos passar a circular de forma, durante o verão, de forma recorrente, com uma embarcação que possa permitir os passeios das pessoas e, portanto, para fazermos isso, temos que ter pelo menos uma boa parte da superfície limpa. Portanto, aquilo que nós fizemos foi mais do que alguma vez tinha sido feito, mas eu reconheço que não é suficiente. Mesmo tendo ali 2 pessoas permanentemente a fazer a limpeza, a retirar o que vai surgindo na área que está limpa, é manifestamente impossível garantir que toda a extensão que nós limpamos que se mantém limpa. Mas não deixa de ser uma preocupação, porque inclusivamente com os outros projetos que temos em curso, até relativamente à própria Albufeira, e a estas candidaturas que eu falava há bocadinho dos projetos LIFE, etc., implicam que nós tenhamos todas estas áreas das reservas, da vala, da barragem, incluídas no mesmo projeto, e para isso nós temos que conseguir garantir que elas estão em condições de limpeza. E, portanto, não é uma coisa que a gente tenha desistido, é uma luta difícil, mas vai-se fazendo. E, portanto, nós vamos continuar a insistir por mantê-la na maior extensão possível, por mantê-la limpa. E, ao mesmo tempo, vou tentando convencer o meu colega da chamusca a fazer a limpeza do lado de lá, porque isso também já era uma ajuda boa, que significava que, até porque eles também têm financiamento como nós tivemos, é uma questão de fazerem as candidaturas, mas era uma ajuda boa porque se a vala estiver limpa a montante, é menos provável que ela se feche tão rapidamente. Mas pronto, muito bem. Penso que respondi às suas questões e assim sendo, não havendo mais público, eu pedi à Vanessa que lesse, se faz favor, a minuta da ata.